Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. As dificuldades no setor da avicultura e suinocultura é o destaque do nosso espaço de entrevista de hoje. Por isso, está em linha comigo o presidente do Conselho de Administração da Dália Alimentos, Gilberto Antônio Piscinini. Bom dia, presidente. Tudo bem? Que bom poder conversar com você novamente. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Uma satisfação novamente estar com vocês, debatendo os assuntos importantes da nossa economia do Vale do Taquari. Presidente, gostaríamos de ter uma pauta um pouquinho melhor, né? Afinal, eu não consigo recordar quando foi a última vez que os preços do milho e da soja, principalmente, estiveram tão altos como agora. É verdade. Você sabe que cada ano é uma história diferente, são mercados diferentes. Nós que trabalhamos na nossa região, as duas cooperativas, enfim, todas as integrações do Estado, do Brasil, trabalham baseado em cima de insumos. Esses insumos são commodities que são comandados pelos preços internacionais. No passado era mais a soja, depois o milho também entrou numa cotação internacional e assim ele segue também com os caprichos do clima, do câmbio e também da oferta e procura, que é a lei mais eficiente que existe em termos de mercados. Mas, Bruna, se a gente for analisar, eu penso que quem planta soja, quem planta milho, tem uma expectativa sempre de safra boa, coisa que aconteceu esse último ano. Havia uma ameaça de estiagem, enfim, laninha, o que mais no início, na plantação e início do desenvolvimento das lavouras, apertou um pouco, mas depois choveu e deu uma super safra. E também, junto com uma super safra, veio os bons preços. Então é mais do que merecido para quem planta. Agora, num país que tem uma carga tributária que passa de 40%, e esses custos de produção, juntamente com o aumento das commodities a nível mundial, inviabiliza praticamente a criação de suínos, de frangos e produção de leite. Então, por outro lado, quem transforma esses grãos, que a base da alimentação é 70% milho, depois farelo de soja e alguma coisa de outros fermentos, nós temos aí baseada toda a alimentação dos animais, principalmente das integrações, em cima dessa realidade de custo, o que simplesmente assustou e inviabilizou a atividade nesse momento no Brasil. Teríamos condições de discutir apoios emergenciais para passar esse momento, mas a gente tem muita dificuldade em conseguir, inclusive, audiências com as autoridades ali em Brasília, enfim. No Estado não tem muito o que fazer, mas a gente não está conseguindo. Quando eu digo a gente, é o nosso setor aí, representado pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Presidente, vocês estiveram em reunião com o governador do estado, houve até uma previsão feita pelo Edson Brum no sentido de auxílio ao setor, mas pelo que você vem falando, algo nesse sentido ainda não foi viabilizado. A nível de estado não tem muito o que fazer, porque, veja bem, o estado teria que abrir mão do ICMS, o estado não está em condições. Condições para isso, Bruna, teria como a nível federal, porque veja bem, a nível federal, se você transportar, por exemplo, milho dos silos de uma empresa até o porto, é isento do PIS e COFINS. Se você transportar esse milho dos silos até uma cooperativa que vai transformar em ração, paga PIS e COFINS. Então, veja bem, está se incentivando o concorrente de outro país, ou seja, essa política foi criada para incentivar as exportações, para quem planta os lavoureiros, mas ela precisa ser flexível. Os anos que tem dificuldade de custo alto, ela precisa ser flexível para esse milho primeiro abastecer a indústria nacional e depois exportar o excedente. Assim nós vamos acabar fazendo com que o Brasil sofra muito e talvez até passe por um processo de paralisação ou desindustrialização do setor e exportando simplesmente commodities que não têm valor agregado. Então, eu usei um exemplo só que poderia ser trabalhado isso nesse ano até que perdure essa cotação internacional
extremamente alto. Presidente, os maiores impactos sentidos pela Dália hoje estão em qual setor? Olha, eu diria que os mercados, os preços de comercialização estão normais. Não dá para dizer assim que tem uma dificuldade. No ano passado nós tínhamos a China, o mercado de exportação excelente. Esse ano ele é regular em termos de preço. Então não é um problema de mercado comercial, é um problema de custo de produção. E o frango também. O frango, nós estamos iniciando um ano e meio a atividade. Ele também, mais ou menos, ele sente os impactos desse custo, de custo de ração. Então, suínos, nós temos um abate grande, 3 mil suínos dia, mas o frango que estamos começando também, ele se ressente. Todo o sistema integrado que consome grandes volumes de milho e farelo de soja, ele está sentindo. Então, a gente aguenta 1 mês, 2, 3, aí talvez a gente tenha que reduzir a operação para reduzir os prejuízos, uma vez que não tem equilíbrio financeiro. Presidente, mais alguma consideração a ser feita na questão dos insumos? Bem, a consideração é olhar as tendências de mercado. Eu ontem acompanhando a situação de lavoura nos Estados Unidos, que tem um forte impacto para nós. O clima está andando muito bem. Os preços do milho e da soja começam a sinalizar em queda. É um alento, digamos assim, para nós do setor que transforma em carne. E isso são tendências. Então a gente sabe que os americanos plantaram há pouco, vão colher agora em setembro, julho, agosto, setembro, e é o mesmo momento que começa a safrinha no centro-oeste do Brasil, aí, a safra de milho, que também esse ano vai ser menor. Mas esse milho acaba entrando, concorrendo, digamos assim, com o mercado de exportação. A gente sabe que tem contratos que foram fechados com o exterior, grandes exportadores, grandes plantadores, e esses contratos eles vão acabar não embarcando esse milho, porque primeiro deu menos, e segundo porque eles preferem pagar multa contratual para não exportar e deixar no mercado interno que o preço ainda é melhor. Então tem alguns movimentos de mercado que podem nos ajudar um pouco nesse passar esse momento. E nós estamos, quando colocamos isso a nível regional, reunimos as lideranças, as cooperativas fizeram isso, junto com a SIC, junto com prefeitos, enfim, foi para tornar pública a situação e até para entender as dificuldades que porventura terão possíveis demissões se elas ocorrerem. Bom, se por um lado nós temos dificuldade, nós também temos novidades para falar aqui no nosso espaço de bate-papo, né? Uma delas é a abertura dos novos mercados pela Dália, principalmente ali na região da Grande Porto Alegre, e também novos lançamentos de produtos, correto? Sim, isso é uma prática, Bruna, sempre tem. A gente vai criando, vai lançando produtos. Lançamos a linha Gourmet agora, que é uma novidade, que a comida pronta, você compra na embalagem. Essa é uma tendência do mercado que deverá crescer muito nos próximos anos. É uma agregação de valor importante. E também entrando em mercados, o leite Sabor da Fazenda, o leite que já há alguns anos está no mercado, que tem uma gordura preservada, 3,5%. Então o consumidor tem respondido muito bem, tem gostado muito desse produto, a forma, a apresentação. Também entramos mais forte, digamos assim, nas redes em Porto Alegre. Mas também estamos começando as obras da fábrica de queijo mussarela, que está sendo montada junto à antiga fábrica de longa vida no bairro Amoré, Arroio do Meio, e outros projetos, sempre melhoramento, ampliações que se faz, tanto a nível frigorífico, o abatedor de frango, e é esse projeto da queijaria. E o lançamento de produtos é uma prática, eventualmente, de tempos em tempos, a turma da criação tem surpreendido o mercado, digamos assim, com o lançamento de produtos que a gente faz a teste antes e se agrada ao consumidor, com certeza estará nas gôndolas nas próximas semanas. Com certeza o consumidor está bem feliz com os novos lançamentos, presidente. Agradecendo a tua participação no programa hoje, deixo ainda um espaço para você conversar com o nosso ouvinte. Bom, eu queria, no momento que eu me despeço, queria cumprimentar a comunidade teutônia pela passagem do seu aniversário, foram 40 anos, né?
Isso. de emancipação, e uma cidade, uma região pujante, que cresceu muito nesses últimos anos. Então, cumprimentar todos os teutonenses, vocês da imprensa, e dizer que a gente está sempre à disposição para passar informações, debater os assuntos, porque é muito dinâmico, o dia a dia é muito dinâmico, os fatos acontecem e nós estamos sempre prontos para compartilhar esse conhecimento, essas informações. Muito obrigado a você, Bruna, e a toda a equipe da Rádio Tirol. Muito obrigada, boa semana.